Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Energia Solar Fotovoltaica, Conceitos e Aplicações, o básico para compreender energia solar. Eu sou Harrison Franca, engenheiro de energia e trabalho no setor de pesquisa e desenvolvimento envolvendo módulos fotovoltaicos. No dia de hoje a gente vai falar sobre células e módulos fotovoltaicos. Esse conteúdo pertence ao módulo 2 de um curso completo que eu estou desenvolvendo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre nesse módulo são as células fotovoltaicas, né? Então, basicamente, o que é uma célula fotovoltaica, também chamada de célula solar? Uma célula fotovoltaica é um dispositivo que converte diretamente a luz solar em eletricidade, na forma de corrente contínua, através do efeito fotovoltaico. A luz que chega até uma célula, ela produz uma corrente e uma tensão capaz de realizar trabalho, né? Ou seja, energia, é a capacidade de realizar trabalho. A conversão de energia fotovoltaica usa materiais semicondutores, na maioria das vezes o silício, tá? Então, a maioria das células que a gente vê hoje são fabricadas pelo mercado, elas são de silício, na forma de uma junção PN. Então, aqui eu trouxe uma representação de uma junção PN. Então, a gente tem a camada P e a camada N, né? A camada P maior do que a camada N. Basicamente, esse é um perfil de uma célula fotovoltaica. Tá? Então aqui a gente tem a representação da luz incidida e através do efeito fotovoltaico a gente vai ter associando uma carga também, a gente vai ter corrente elétrica aqui, tá? É válido lembrar que o tipo P e o tipo N refere-se basicamente ao positivo e negativo, né? Então um tem quantidades menores de elétrons, né? Um tem excesso de elétrons do lado negativo e um tem falta de elétrons. Então, por isso, um se torna negativo e outro positivo, tá? E a junção disso aqui, através da junção, a gente forma um campo elétrico aqui chamado camada de depleção, e basicamente aí é quem segura e consegue manter as cargas de um lado e do outro. Aqui a gente tem a representação da célula fotovoltaica em si, né? Como ela é. Claro que existem outros tipos, né? Outros formatos, outros tamanhos de células fotovoltaicas, mas no básico, essa é a representação básica de uma célula fotovoltaica. Indo um pouco mais a fundo sobre a célula fotovoltaica, o que ninguém te fala é que a parte que você vê de um módulo fotovoltaico, então essa parte azul da célula, maioritariamente, na maioria das vezes, ela é o lado negativo, tá? Ela é o lado negativo da célula. E aqui a gente consegue observar também, que ninguém te fala, é que na célula fotovoltaica a gente tem alguns outros elementos, né? Então esses elementos, eles são, por convenção, eles são chamados de finger e busbar. Então as linhas horizontais que você consegue observar por aqui, essas diversas linhas horizontais, elas são denominadas de fingers, e as linhas verticais, elas são denominadas de busbars. É uma convenção, uma representação, né, uma maneira de elucidar conhecimento sobre célula fotovoltaica e conseguir absorver a ideia de funcionamento de uma célula fotovoltaica é através da associação. Então, como é que a gente faz essa associação? A gente pode pensar que a luz ela é o combustível, então a luz é o combustível, né? E um carro ele precisa de o quê? Precisa de combustível para poder andar. E no nosso caso, os carros eles são os elétrons. Os elétrons são os elementos, né, de carga negativa aí que formam a corrente elétrica, para quem não sabe. Então, a luz é o combustível, os elétrons eles são os carros, e esses fingers aqui a gente entende como ruas. Então, se a gente for pensar numa representação, ruas. E o busbar, a gente for tentar associar, ele é uma avenida. Então, o que acontece em uma cidade, por exemplo, onde a nossa representação da cidade é a célula, né? Em uma cidade a gente tem fluxo a gente tem carros, né? Esses carros eles precisam de combustível, que é a luz. Esses carros eles passam, eles vêm aqui pelas ruas, né? Então essas ruas têm pouco trânsito de veículos, então
tem uma pequena quantidade de elétrons e tem muitas ruas, né? Então vem carros de todas as direções. Mas esses carros, para eles chegarem a outros pontos, eles precisam passar pela, pela avenida. Então é basicamente isso aqui. Então os carros saem das ruas e vão para as avenidas, pensando em ir para outras cidades, né? E nos casos as cidades elas são as células. Então qual que é o intuito sempre? Qual que é o resumo disso aqui? Os carros eles saem das ruas, pegam as avenidas e eles tentam ir para outras células, para outras cidades, tá? Então essa é a melhor associação que a gente consegue ter aí. Quais são os principais tipos de célula, tá? Claro que existem outros tipos de célula, mas a gente vai falar aqui sobre o que o mercado mais consome. Então a gente tem células do tipo de silício monocristalino e de silício policristalino. Não vou entrar com muitos detalhes, até porque esse não é o objetivo do curso, mas as células de silício monocristalino, elas são confeccionadas, né, através de um método chamado, um método que é convencionalmente chamado por Czochralski, onde ele utiliza silício ultra puro, superaquecido, que forma um cristal. Esse cristal ele cresce e forma um lingote de silício monocristalino, que é essa representação aqui que vocês podem ver. Esse lingote ele é serrado, né, com lâminas de diamante, com pontas de diamante, e produz esses wafers aqui. Então vocês podem ver que a geometria é um pouco diferente, né? Então essas lâminas elas cortam os wafers, mas antes disso a gente corta também as laterais aqui. Esses tipos de células eles têm um maior custo de produção, em contrapartida são os mais eficientes. Uma característica muito importante dessa célula é que ela tem predominantemente ela tem uma cor azul escura. Elas são rígidas, porém, como qualquer célula, a maioria das células fotovoltaicas ela é quebradiça. Então, se você fizer muita pressão, ou pouca pressão, inclusive, elas vão se quebrar. Tá? Então, outro tipo de célula que é convencionalmente aceito pelo mercado é a célula de silício policristalino. Ela utiliza um processo um pouco mais barato, né? Um método de fabricação um pouco mais barato, mais simples. A, a, como acontece isso aqui? A gente forma um lingote de silício policristalino, né? E é basicamente formado por um aglomerado de pequenos cristais. Então a gente não tem um único cristal como esse aqui. Nesse conglomerado aqui, nesse lingote, ele é fatiado. Então vocês podem ver isso aqui, tá? Então são blocos, na verdade não são, a geometria é diferente, tá? Aqui você usa um método de rotação e o cristal cresce de maneira orientada. Aqui não, você simplesmente derrete o silício, né? Deixa ele com uma pureza suficiente para que seja aceitável para aplicação fotovoltaica. Aquela historinha que vocês já viram de uma quantidade de zeros, uma série de zeros depois da casa decimal, da primeira casa decimal. Só que aqui você despeja o silício dentro de uma bacia. Então você consegue aproveitar a geometria dessa bacia aqui. Aí você utiliza o mesmo método. Você corta, você fatia, né, esse silício, corta ele em wafers. Ele, consequentemente, ele é um método mais simples, envolve menor custo. Em contrapartida, as células são menos eficientes. Então, são as células com diversas orientações de cristais. E por essas imperfeições, por esses cristais não serem orientados de maneira regular, né, por não ser um único cristal, elas são menos eficientes. Uma coisa bastante interessante é que a cor, geralmente a cor, né, e a homogeneidade da cor das células do tipo mono e do tipo poli, elas são diferentes. Continuam sendo células de cor azul, porém com um azul um pouco mais diferente, né? Tem um azul heterogêneo. São células rígidas também e quebradiças porque são células ultra finas. Aí a gente está falando de escalas de micrômetros, então 190, de 100 a 190 micrômetros aí a gente está falando, tá? O mercado aceita hoje. Então, obviamente, ela não tem muita resistência mecânica, tanto a célula do tipo mono quanto a célula do tipo P. Desculpa, tipo mono do tipo policristalino. Então aqui eu trouxe uma representação básica sobre a diferenciação visual de uma célula do tipo mono
é do tipo poli. Então, vocês podem ver aqui a homogeneidade, né, na questão da cor. E aqui não, aqui é bem mais aqui é bem heterogêneo, bem perceptível. E essa é a diferença maior aí para a célula policristalina para a célula monocristalina. Tá? É a célula monocristalina, lembrando que ela é mais eficiente, porém mais cara, e a célula policristalina ela é menos eficiente, porém é mais barata. Existem outras tecnologias de células fotovoltaicas, tá? Eu trouxe a representação aqui. São várias, na verdade, existem até outras, além dessas que eu trouxe aqui. Então, só para lembrar que eu falei sobre silício monocristalino, poli, silício amorfo, células de telureto de cádmio, células de material orgânico, né? Então, que usam polímeros. Existem células do tipo de heterojunção, que utilizam várias junções, uma junção, né, heterogênea. Existem células do tipo tandem também, que podem envolver perovskite, tem uma série de outros materiais aí que estão sendo pesquisados pela academia. Bom, a gente falou sobre as células, né? Então vamos para os elementos mais importantes aí. O elemento mais importante, né, da nossa cadeia, nosso estudo superficial, são os módulos fotovoltaicos. Bom, os módulos fotovoltaicos também são chamados de painéis ou até placas solares, né? A gente não gosta muito do termo placa, mas ele é comum aí para o setor. Eles são dispositivos capazes de converter a energia do Sol em energia elétrica, né? Na forma de corrente contínua. Um elemento que dentro desse elemento aqui a gente tem células, são as células que fazem a conversão, tá? Esses equipamentos, em sua maioria, são formados através da junção dos seguintes elementos: moldura de alumínio, tá? Vocês podem ver aqui que a gente chama de frame do inglês, né? O vidro, então um vidro geralmente um vidro temperado, vidro ou semi-temperado, é um vidro especial, um tratamento antirreflexivo, com camada prismática e etc. Os encapsulantes, que na maioria das vezes é o EVA, tá? O encapsulante protege a célula. As células fotovoltaicas que fazem a conversão da energia em si, né, que transformam a energia do sol em energia elétrica. A folha traseira, a outra camada de encapsulante, a folha traseira, que a gente chama de backsheet, vocês vão entender o funcionamento dela em seguida, e a caixa de junção com os conectores, onde ficam abrigados os diodos. Entrando um pouco mais a fundo aí, acerca do módulo, né? Então, o módulo ele é formado por uma série de equipamentos, né? Série de elementos. Cada um tem uma função específica. O vidro aqui, o principal objetivo dele é proteger o conjunto, permitir a passagem de luz até as células. Os encapsulantes, eles protegem as células da umidade, né? Das adversidades aí, dos fatores ambientais e promove o isolamento elétrico entre as partes. As células fotovoltaicas, então, o único objetivo dela é basicamente converter a luz em energia elétrica. A gente tem a folha traseira, que promove o isolamento entre as partes e protege o conjunto da ação da umidade também. A moldura de alumínio, que promove resistência mecânica, né? Então ela que garante a resistência mecânica e também permite a fixação do conjunto. Tá? E, por fim, a caixa de junção, que abriga os diodos bypass, e permite o contato dos terminais aos conectores. Então, basicamente, é o resumo das funções de cada elemento dentro do módulo fotovoltaico. Agora vamos entender um pouco da configuração de um painel, né? Claro que existem diversas tecnologias, layouts de painéis fotovoltaicos, né? Porém, a gente trouxe uma representação aqui de um módulo que é bem consumido pelo mercado aí. Então, os painéis solares são construídos a partir da interconexão entre diversas células fotovoltaicas, que juntas fornecem a potência total do equipamento. Em sua topologia mais comum, os painéis são formados pela associação em série de 60 células, tá? Na forma de matriz do tipo 6 por 10. Então, aqui a gente tem essa representação básica, que a gente tem a célula, né? Essas células são interconectadas
em série com as células subsequentes. Como é que essa conexão é feita? Aqui a gente pode ver uma vista, outra vista da célula fotovoltaica. Então eu falei anteriormente que essa parte aqui é a parte negativa e a parte de trás é a parte positiva. Como é que a gente faz a associação em série? A gente basicamente conecta o lado negativo com o lado positivo, né? E assim é o que acontece. Então a gente tem aqui um ribbon, né? Uma fita de ribbon, um ribbon basicamente. Ele está conectado aqui na parte superior, aqui ele é soldado aqui em cima da célula, tá? Ele vem por aqui na parte negativa e conecta na parte positiva da célula que está à sua frente. Então a parte negativa com o ribbon, ele está em cima do busbar, tá? Está soldado em cima do busbar. Ele vem por baixo aqui e conecta ao lado positivo. E assim de forma sucessiva. Nesse caso aqui a gente tem uma cadeia de 10 células interconectadas em série. E a interconexão entre essa string que a gente chama, tá, de 10 células aqui, essa matriz de string e essa aqui, ela acontece através de um barramento. Então, aqui a gente tem, se aqui, por exemplo, a gente tiver o lado negativo, aqui a gente vai ter o lado positivo. E essa conexão ocorre através de um barramento aqui, que é bem visível nos módulos fotovoltaicos. Quem já teve a oportunidade de ver, dá para perceber. E esse barramento ele faz basicamente essa interconexão aqui. Ele faz o papel dessa interconexão. E aqui a gente tem a corrente circulando da seguinte maneira. A corrente vem aqui, passa pelo barramento, sobe aqui e assim sucessivamente, tá? Bom, um ponto bastante importante que a gente tem que falar sobre basicamente é sobre a tecnologia de painéis. Então existem diversas tecnologias de painéis. Às vezes a gente confunde tecnologia de painel com tecnologia de célula e assim sucessivamente. Porém, eu trouxe os principais, os mais importantes aí que estão presentes no mercado, para vocês entenderem. Então, a gente tem uma tecnologia de painel, uma tecnologia convencional full cell, então de células cheias, onde é basicamente o que eu expliquei anteriormente. A gente tem a associação das células em série, né? E a gente tem basicamente interconexão de todas as células em série. Tá, então o fluxo de corrente ele tem essa direção, ele vem por aqui, passa pelo barramento, sobe, passa por outro barramento aqui, vem e desce. Então nessa configuração aqui. Tá, então esse é o seguinte modelo aqui de representação do fluxo da corrente, tá? Geralmente a gente tem a interconexão de células aí de 5, 6 watts, tá? Uma célula ela tem mais ou menos uma corrente de saída aí em condições de STC de 9 amperes. Então, como a gente tem em série aqui, a corrente do final do painel vai ser 9 amperes, tá? Outra tecnologia que vem dominando o mercado aí é a tecnologia Half Cell. Então, na tecnologia Half Cell, diferentemente da Full Cell, a gente não tem todas as células interconectadas em série. A gente tem dois blocos de células interconectados em série. Então, a gente tem um bloco superior e o bloco inferior. Tá? Só que, porém, esses dois blocos, bloco A, o bloco superior e o bloco inferior, eles são conectados em paralelo através de um barramento central, tá? Através de barramentos centrais. Então aqui a gente tem um barramento, aqui a gente tem um barramento, a gente tem outro barramento, a gente tem outro barramento. Aqui a gente chama de barramento L, tá? A gente chama de barramento U, outro barramento U e aqui outro barramento L. Tá? Mas a configuração, a geometria segue basicamente a mesma coisa. Tá? É claro que a gente vai ter a interconexão aqui, a conexão em paralelo, mas no final, se a gente fosse simplificar, poderia pensar que é um módulo, esse módulo aqui, essa parte aqui é um módulo e aqui é outro módulo. E esses dois módulos são interconectados em paralelo, tá? Através de barramentos no centro do módulo. Tá, essa aqui como a gente tem interconexão em paralelo, né? Obviamente o fluxo de corrente ele vai seguir de maneira diferente, obviamente. Outra coisa muito importante de se lembrar é que nesse caso aqui a gente não tem todas as células interconectadas em série. Então, os fabricantes dos módulos, para não fazer associação de diversas células, o que eles fazem? Eles cortam as células no meio, tá? Isso garante um melhor aproveitamento, porque reduz a corrente que passa aqui, etc., por uma série de fatores.
reduz a corrente e, obviamente, reduz as perdas no módulo, né? Perdas do tipo Joule. Isso aí impacta na maior eficiência para o módulo fotovoltaico. Além disso, esse módulo tem algumas vantagens, com condições de sombreamento que a gente vai falar posteriormente aí, Não cabe dentro desse módulo aqui. Outra tecnologia de painel, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, é a tecnologia PVT. Então, nessa tecnologia PVT, a gente tem um híbrido entre aquecimento de água, entre aquecimento de água e geração de energia elétrica. Então, basicamente, a gente acopla, assim, sendo bem simples, tá? De maneira bem grosseira, a gente junta um painel fotovoltaico com um aquecedor solar de placa plana aqui. Então, a gente tem as células fotovoltaicas na parte superior e o esquema, né, de aquecimento de água através de dutos aqui que formam serpentinas. Serpentina ela aquece a água, tá? Então, esse módulo aqui ele tem um aproveitamento um pouco maior, porque uma das principais perdas do módulo fotovoltaico são as perdas térmicas. Porém, a água se encarrega de trocar calor entre a célula aqui, isso aumenta a eficiência da célula. Porém, isso gera algumas dificuldades aí, porque a célula não gosta de trabalhar em condições de alta umidade. Isso, e com água, né, obviamente, a gente sabe que a água e calor vai evaporar, vai aumentar a umidade. Mas é uma tecnologia bastante interessante, bem promissora aí. E provavelmente no futuro a gente vai ter vários equipamentos desse instalados nas casas aí. Tá? Mas basicamente, em resumo, um equipamento que gera energia elétrica, que faz desempenha a função de um módulo fotovoltaico e também desempenha a função de um aquecedor elétrico, de um aquecedor solar, tá? Que utiliza a energia solar, os raios infravermelhos aí, para poder aquecer a água. Outra tecnologia de painel que entra como que tem acontecido, que vem entrando aí com bastante rapidez no mercado são as tecnologias de módulos bifaciais. É claro que a gente tem a tecnologia monofacial e bifacial, mas se eu explicar a bifacial, todo mundo vai entender o que é a monofacial. Então, os módulos bifaciais, uma grande diferença deles é que eles podem ser formados por um backsheet transparente, ou uma folha traseira transparente, ou por vidro traseiro. Ao invés de um vidro frontal, ele tem um vidro traseiro também. Esses módulos, essas células, né, as células em si, elas geram energia tanto na parte superior quanto na parte inferior. Isso aumenta o aproveitamento de energia do módulo, tá? Então, a energia solar que vem aqui, a luz que bate aqui na face frontal do módulo, em regiões de espaçamento entre células, né? Então, nesses intervalos entre células aqui, a luz ela pode passar e essa luz pode retornar aqui para a parte traseira do módulo e gerar energia. Além disso, claro, obviamente não é só essa luz, né? Não é só essa onda eletromagnética, a gente tem a luz ela pode bater em diversos elementos e refletir nos outros elementos, como uma árvore, por exemplo, e ela, depois de bater numa árvore, ela bate aqui na superfície de baixo, né? Então, onde o módulo está fixado, e ela volta para o módulo. E como a célula tem a capacidade de gerar energia na parte traseira, obviamente isso gera um aproveitamento um pouco maior. Não há uma convenção, não há valores corretos, tá? Sobre esse ganho de geração nos módulos bifaciais, porque isso depende de quanto material que está embaixo do módulo ele consegue refletir a luz, né? Então depende do solo. Mas basicamente aí a gente tem uma entrada muito grande desses modelos de módulos fotovoltaicos que geram energia tanto na parte frontal quanto na parte traseira. Então são módulos bifaciais, né, que geram energia tanto pela parte traseira quanto pela parte frontal, tá? Aqui eles estimam um ganho de aproximadamente 25% aí, tá bom? A depender do elemento que está debaixo do módulo aqui, tá? E o módulo monofacial, ao invés de gerar energia pela parte traseira, ele gera energia pela parte frontal, né? Isso é o módulo mais comum que a gente tem no mercado.
Outra tecnologia de painel aí, que a gente consegue ver no mercado, inclusive já vi algumas usinas assim, são os módulos flexíveis de silício amorfo ou de filme fino, tá? Os módulos de silício amorfo eu expliquei anteriormente, não vou entrar com muitos detalhes, mas silício amorfo é uma tecnologia diferente de silício, né? Que ela não é cristalina, obviamente, ele é amorfa, né? Obviamente, como o próprio nome diz. E, nessa configuração aqui a gente consegue ter a flexibilidade do painel, tá? E as células de filme fino, que como o próprio nome diz, são formadas por filme fino, e o processo de montagem é um pouco diferente, né? Por deposição de um filme, de uma camada filme, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque não cabe ao escopo desse curso. E eu dei um spoiler aqui do módulo 3, mas por fim, o que eu queria passar por hoje nesse módulo 2 é basicamente isso, né? Então a gente fez em resumo aqui, a gente falou sobre a célula fotovoltaica e a gente falou também sobre os módulos fotovoltaicos. Acho que deu para dar uma entendida no funcionamento desses elementos e como eles estão agregados nos componentes aí na energia solar, tá? Muito obrigado pela atenção e até mais.